Por que ele reencarnou aqui? Ele realmente foi um rebelde em outro planeta, assim como dizem que Jesus foi um rebelde em outro planeta? Não, não. O que aconteceu? Não vamos confundir Jesus com Chico Xavier. Não confundindo, tá? É só porque dizem que Jesus também teve a sua rebeldia. Eu não lembro quem foi que Não, falou, mas dizem que Jesus foi, não não é acredito nisso. rebeldia, revolucionário em outro Não planeta. acredito nisso. Jamais. Jesus, a elevação de Jesus é considerado pelos espíritas como um ser angélico. Ou seja, é o nosso próximo passo evolutivo. E a diferença, o Chico Xavier fala em entrevista isso. A nossa diferença para Jesus é a mesma diferença nossa para os animais. Percebe? Então é um grau evolutivo muito acima da nossa É um compreensão. grau consciencial. Diferente. Então nós não podemos comparar Jesus aos seres humanos. Compará-lo a um revolucionário é simplesmente ridículo, porque Jesus foi quem, segundo Emmanuel escreve através do Chico, foi quem plasmou a Terra há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Né? Então ele já tinha a evolução de ser perfeito, ele já era um ser angélico há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Por isso que não dá para comparar Jesus com seres humanos. Não, sim, mas eu queria entender isso da sua base do espiritismo. Se dentro da sua base do espiritismo eles realmente vieram de um outro planeta, e eu não estou comparando ali Chico Xavier com Jesus ou a Xuxa com Chico Xavier, não. Eu estou falando realmente assim, fazendo um comparativo de vir de outros planetas para a Terra para realmente mudar algo aqui, entendeu? Cada um, lógico, no seu quadrado. Falando de Chico Xavier. Falando de Chico Xavier, ele revela para mim que ele veio degradado de um planeta que orbita o sistema estelar de Capela na constelação do Cocheiro há 7.000 anos atrás. Ele, como um grupo de pessoas, cerca de 5.000 pessoas, que lá, 7.000 anos atrás, foram responsáveis pela guerra nuclear, que destruiu muita coisa lá. Então vieram para cá. No livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, Emmanuel revela que praticamente todo mundo indo-ocidental é descendente dos capelinos. Então nós temos aí 4 grandes correntes civilizatórias na Terra que vieram de Capela, que são as correntes ariana, a corrente hindu, depois elas se misturaram, indo-ariana, criando a civilização védica. Então, o sânscrito, por exemplo, é a base linguística de toda o Ocidente, desde a Índia até o Ocidente. Todas as línguas praticamente são derivadas do sânscrito, as chamadas línguas indo-europeias, ou indo-arianas, ou indo-iranianas, dessa árvore aí genealógica das línguas, dos idiomas, tem o português. E aí, além dos arianos e dos hindus, vieram também os egípcios e os hebreus. Então, se nós pegarmos todos os países da Índia, do Oriente Médio, da Europa, das Américas, toda essa população é originária da miscigenação de capelinos com os terráqueos. E o Chico Xavier vai nos dizer, por exemplo, que os amarelos, né, a etnia amarela, japoneses, coreanos, chineses, mongóis, tailandeses, das Filipinas, toda essa corrente também veio foi degradada também, mas de outro planeta. E eles chegaram na Terra até antes de nós. Então, de modo que a Terra, é por isso que a Terra é um mundo de expiação e de provas. A partir da chegada desses degradados de outros mundos, a Terra passou
a receber espíritos comprometidos com a lei divina, né? Ela era um planeta primitivo, onde habitavam civilizações primitivas, civilizações ainda das cavernas ou bastante selvagens. A partir da chegada, cerca de 12 mil anos antes, 12 mil anos atrás, ou 10 mil anos atrás, antes de Cristo, até 7 mil anos atrás, ou 5 mil antes de Cristo, essa emigração de espíritos de Capela, de Aldebaran, e pode ter tido outros também, né? Uhum. Foi uma enxertia de progresso na Terra que gerou, então, essas civilizações todas. A chegada deles é que nos deixou, então, a possibilidade linguística de registrar a nossa história através de símbolos, que são os alfabetos, e, através disso, surge a história do mundo, e, a partir disso, os descendentes vão contando as histórias dos seus ascendentes, e surgem, assim, as civilizações, com os avanços filosóficos, científico e religioso. Então, a Terra teve esse grande impulso, deixando de ser um planeta primitivo para ser um planeta de expiação e de provas. E agora nós estamos tendo esse outro grande impulso, que ela está deixando de ser um planeta de expiação e de provas, onde o materialismo vige, para se encaminhar à condição de planeta em regeneração. Agora, um detalhe que precisa ficar muito claro, né? Porque muita gente confunde isso. Nós vamos começar a ser um mundo em regeneração. Não significa, minha gente, que em 2057 nós vamos ser perfeitos. Não vai mudar com o estalar dos dedos. Hein? Não vai mudar com o estalar dos dedos. Não. Inclusive, Allan Kardec explica e ensina para nós o seguinte: o mundo em regeneração, o que ele difere do mundo de expiação e de provas? No mundo de expiação e de provas, a maioria é ainda ignorante, viciada, criminosa e materialista. No mundo de regeneração, a maioria já adota uma postura de espiritualidade, de fraternidade, de justiça, de combate à corrupção, de combate ao crime, de combate ao vício. Mas não significa que os problemas vão deixar de existir. Eles vão continuar, não é mágica, não é? Mas vão diminuindo. É uma questão descendente, né? Eles vão diminuindo. E aí eu perguntei ao Chico assim: Chico, depois que a gente se tornar mundo em regeneração, quanto tempo nós vamos ficar nesse processo regenerativo? Aí ele falou comigo: 7 mil anos, no mínimo. Ou seja, 70 séculos. Então nós só poderemos esperar um mundo feliz, perfeito, daqui a 70 séculos, por volta do ano 9057. Esquece, né? Eu não vou estar lembrando disso. Não, mas a gente, daqui até lá, nós vamos reencarnar quantas vezes? Sim, mas provavelmente eu não vou lembrar dessa nossa conversa. Essa nossa conversa, não. Geraldo, mas assim, e o Chico, era necessário... Deixa eu só te fazer uma parte. Sim. O meu notebook está só com 3% de carga. De modo que, se sair, eu vou entrar com o celular, tá bom? Tudo bem. Aí a gente te aguarda aqui, fica tranquilo. Se quiser já... Vai ter que mudar o link, Michael? Vai pelo mesmo link? Tá. Se quiser entrando pelo celular enquanto a gente fala aqui já, porque provavelmente ainda tem mais 2%. Ele segura bem? Ele segura bem, tá. Então vamos lá. Porque eu queria entender o seguinte, tendo em vista a forma... já de evolução de consciência, evolução espiritual que o Chico encarnou já na nossa Terra, ele poderia não encarnar aqui, passar direto? Ele tinha realmente a expiação para pagar? Tinha. Expiação ele não tinha. As pessoas confundem isso. O Chico veio em missão, minha gente. Ele veio em missão.
ele está em missão na Terra, porque uma coisa é a pessoa vir para nos ajudar. O espírito da condição dele é um espírito superior. Ele não é um espírito como nós somos, cheios de defeitos, cheios de vícios, ainda vacilantes na fé. Não, Chico Xavier já é um espírito superior. Ele já era, antes de reencarnar, como eu acredito que ele já era, pelo menos, há 3.000 anos ele já era esse espírito. Porque nós sabemos que no decorrer de várias encarnações dele, que ele já teve muita vivência, inclusive reconhecida na Terra. Uma das vidas dele, ele foi o profeta Daniel. Daniel, da Cova dos Leões? Da Cova dos Leões. Outra vida dele de relevo foi na Grécia Antiga, como Platão, discípulo de Sócrates, né? Outra vida de relevo, antes da vinda do Cristo, na época dos druidas, ele era o sacerdote lá na França, lá na Bretanha, melhor dizendo, chamado de Allan Kardec. Depois voltou como um dos apóstolos do Cristo, João Evangelista. E teve várias vidas no cristianismo, né? Nós sabemos que ele foi São Gastão, por exemplo, em meados do século V, na constituição do primeiro Império Franco. Nós sabemos que ele foi São Francisco de Assis, na Itália, na Úmbria, do século XII. E outros, como Jan Hus, entre a Alemanha e a Suíça de hoje, na Praga, né, da Tchecoslováquia hoje. Depois ele veio para o Brasil como Padre Manuel de Paiva, que foi quem ajudou, por exemplo, Padre Manuel da Nóbrega a fundar o Rio de Janeiro e São Paulo, e mais recentemente na França como o professor Rivail e Allan Kardec. Então é confirmada essa teoria aí de que Chico era a reencarnação de Allan Kardec. Sem dúvida. Tá. Ele mesmo me confirmou que era. Geraldo, vou entrar. vai entrar pelo celular.